Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Descomplicando Excel. O meu nome é Amanda e hoje nós vamos aprender duas funções super usadas e super importantes no Excel, que é a função soma-se e a função soma-ses no plural. Primeiro, para que serve, né? A função soma-se, ela serve para você somar algo que tenha um critério. Não é simplesmente, some essa coluna inteira, some esses valores inteiros, não. O Excel só vai somar conforme o critério que você falar para ele. E a função soma-ses é basicamente a mesma coisa, ela também soma com critério, só que você pode colocar vários critérios dentro da fórmula, você não precisa trazer um critério só. Na função soma-se, você só pode trazer um critério. Excel, some se você encontrar o critério tal. Já na função soma-ses, no plural, você pode colocar quantos critérios você precisar dentro da fórmula e ele vai somar só se ele encontrar todos os critérios ao mesmo tempo. Vamos para um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagine que vocês têm uma planilha que tem essas três colunas. A coluna da planta, que é a planta A, B e C, que pode ser também as lojas, as fábricas onde você trabalha. Aqui temos o produto que cada planta vendeu e o valor dos produtos das vendas que aconteceram em cada planta. Você tem aqui o relatório de janeiro e você precisa trazer quanto cada planta vendeu. Você tem duas opções, ou você sairia somando um por um na mão, e aqui eu trouxe um exemplo com poucas linhas, mas geralmente os relatórios que a maioria das pessoas trabalham são relatórios gigantes, infinitas linhas. Se você fosse ficar na mão procurando um por um, ia demorar muito. Então, ao invés de você procurar na mão o que cada planta vendeu para somar, você pode usar a função soma-se para poder colocar o critério a planta. Vamos fazer junto para vocês entenderem melhor. Eu vou aqui apagar, o que eu já coloquei. Vamos lá. Como que eu faço para o Excel somar só o que foi a planta A que vendeu? Porque perceba que aqui a gente tem planta A, B e C, certo? Vamos lá. Como toda função, a gente começa com o igual, soma-se, abre parênteses. Primeiro você tem que informar para o Excel aonde que está o intervalo que ele precisa procurar o seu critério. Como o nosso critério é a planta, porque a gente quer saber quanto que vendeu na planta A, na planta B e na planta C, a gente vai selecionar a coluna da planta. Por quê? Porque é aqui que o Excel tem que procurar o nosso critério. Ponto e vírgula. Agora, aqui ele pede qual que é o critério. No nosso caso é a planta, vamos selecionar aqui, planta A, ponto e vírgula, e agora ele quer saber o intervalo da soma. Quando ele procurar nessa coluna B a planta A e ele encontrar qual que é a coluna que a gente quer que o Excel some, no nosso caso é a coluna D, nós selecionamos aqui onde estão os valores, fechamos parênteses, enter. Ele somou aqui, 1.295. Vamos somar na mão só para ver se o Excel fez certo. Primeiro, como que eu faço para selecionar várias células intercaladas? Segurando o CTRL. Segura aqui o CTRL, planta A, aqui planta A de novo, planta A de novo e planta A de novo. Aqui embaixo, ele traz a soma 1.295 igual a nossa fórmula 1.295. Agora vamos fazer para a planta B. Igual, soma-se, abre parênteses, selecionamos um intervalo onde a gente quer que o Excel procure o nosso critério, que no nosso caso é essa coluna planta, ponto e vírgula. Agora, qual que é o critério? Nesse caso agora é planta B, ponto e vírgula, aonde que tá os valores que a gente quer que o Excel some quando ele encontrar o nosso critério? Aqui na coluna D, fecha parênteses, enter. 505, vamos somar mais uma vez, planta B, outra vez e outra vez. Aqui embaixo, soma 505. Vamos repetir a fórmula aqui na planta C, soma-se, selecionamos a coluna da planta, selecionamos o critério, selecionamos a coluna do valor, fecha parênteses, enter. 2.902, vamos conferir, seleciona aqui, aperta o CTRL, que ele soma tudo, aqui embaixo 2.902. E aqui vamos fazer uma soma simples, só para ele somar o total de todas as plantas, fecha parênteses, enter. Pronto, agora nós temos fácil e rápido o que cada planta vendeu. Agora imagine que você precisa de um outro relatório. Não é suficiente saber o quanto cada planta vendeu. A gente precisa saber o quanto de cada item cada planta vendeu. No nosso caso, nós temos 3 itens, que é o item parafuso, prego e pneu. E temos a planta A, B e C.
quantos parafusos a planta A vendeu, quantos pregos a planta A vendeu e quantos pneus a planta A vendeu. E a planta B e a planta C. A gente, se fosse fazer isso na mão, ia ficar catando lá na planilha e demorar muito. Perceba que aqui, diferente desse nosso primeiro exemplo, nós temos dois critérios. Primeiro, a gente precisa que tenha planta A e parafuso, ou planta A e prego, ou planta A e pneu. Mesma coisa com a planta B e com a planta C. Ou seja, nós temos dois critérios. Se a gente fosse usar a função soma-se, não ia funcionar. Por isso que a gente usa a função soma-ses no plural, que é porque a gente consegue colocar vários critérios. Vamos fazer na prática para vocês entenderem. Eu vou apagar aqui, ó, e vamos fazer juntos. Começa também com igual, soma-ses, perceba que tem um S no final, ó, porque é no plural, abre parênteses. Aqui, ao invés de a gente começar selecionando a coluna onde o Excel vai procurar o critério, ele inverteu. Agora a gente começa com o intervalo da soma, tá vendo? Que é o quê? Precisamos selecionar qual que é a coluna que a gente quer que o Excel some, caso ele encontre os dois critérios. Na fórmula soma-se no singular, ele faz o contrário. Primeiro ele quer saber qual que é a coluna que ele tem que procurar o critério, para depois a gente colocar qual que é a coluna que ele vai somar. Na função soma-ses, no plural, que são vários critérios, primeiro ele pede aonde ele vai somar, que é aqui, ó, o intervalo de soma, a gente selecionou, ponto e vírgula. Agora ele quer o intervalo do critério, aonde ele tem que procurar o primeiro critério. A gente quer, o primeiro critério é a planta, então vamos selecionar aqui, ó, o intervalo do primeiro critério, ponto e vírgula. Agora sim, ó, critério 1. Qual que é o nosso critério 1? Planta A. Primeira coisa, Excel, você precisa primeiro encontrar planta A, ponto e vírgula. Agora, o que também ele precisa encontrar? Ele precisa encontrar parafuso. Aí ele quer saber, ó, qual que é o intervalo do critério 2? O intervalo do critério 2 é essa coluna do meio aqui, onde tem os itens, os produtos. Ponto e vírgula. Agora ele quer saber qual que é o critério 2. O critério 2 é parafuso. Fecha parênteses, enter. Ele foi lá e procurou tudo que estava escrito nessa coluna planta A e nessa coluna parafuso. Todas as outras plantas e itens ele ignorou. Ele usou esses dois critérios para fazer a soma. Vamos conferir. Planta A, parafuso. Planta A, prego, não. Planta A, parafuso de novo. Planta A, prego, não. Ou seja, tem duas plantas A, parafuso, que dá, ó, 305. A nossa fórmula 305 também. Vamos fazer mais uma vez para a planta B agora. Igual, soma-ses, com S no final, abre parênteses. Primeiro, intervalo da soma, onde que a gente quer que o Excel some, no nosso caso é a coluna D, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério 1? Onde o Excel tem que procurar o critério 1, no nosso caso é aqui, ó, na coluna da planta. Selecionamos, ponto e vírgula. Qual que é esse primeiro critério? Que aqui é planta B, tá vendo? Ponto e vírgula. Agora, o intervalo do critério 2, onde que o Excel tem que procurar o segundo critério? No nosso caso é aqui na coluna produto, ponto e vírgula. Qual que é o segundo critério? O segundo critério é parafuso, fecha parênteses, enter. Aqui, ó, 0, ele tá falando que a planta B não vendeu nenhum parafuso. Vamos conferir. Planta B, prego, planta B, pneu, planta B, prego, planta B, pneu. Realmente a planta B não vendeu nenhum parafuso. Vamos fazer rapidinho aqui na planta C. Soma-ses, abre parênteses, intervalo da soma, ponto e vírgula, intervalo do primeiro critério, ponto e vírgula, primeiro critério, ponto e vírgula, o intervalo do segundo critério, ponto e vírgula, segundo critério, fecha parênteses, enter. Ó, ele tá falando que a planta C vendeu 1.242 parafusos. Vamos ver. Aqui, ó, planta C, pneu não, planta C, parafuso sim, planta C, pneu não, planta C, parafuso sim. A soma desses dois, ó, 1.242. Pessoal, uma coisa muito importante, ele só encontrou os critérios porque estavam escritos exatamente da mesma forma. Do mesmo jeito que as plantas estavam escritas aqui, as plantas estavam escritas aqui também. E aqui, ó, os produtos está escrito do mesmo jeito que aqui. Se a gente trocar, eu vou colocar aqui planta A, der um enter, tá vendo que ele já vai zerar aqui? Ele já não acha mais. Ó, um Ctrl Z. Agora se aqui tivesse, por exemplo, dois espaços. Ó, planta, espaço, espaço A.
Tá vendo? Ele já não encontrou. Por quê? Porque não está escrito exatamente igual tá aqui. Para poder a fórmula funcionar, os critérios têm que ser iguais, senão ele vai procurar exatamente a palavra aqui e aqui e não vai encontrar e a soma vai vir 0. Então prestem atenção como os critérios estão escritos, se estão escritos exatamente como está escrito nas colunas e nas linhas que vocês precisam procurar, porque senão a fórmula não vai funcionar, tá bom? Pessoal, essa era a aula de hoje, espero que tenha sido útil para vocês, até a próxima aula.